Boa tarde, terceiro ano. Boa tarde, família. Tudo bem? Com a Pro Silvia está tudo bem. Hoje nossa aula é sobre português, tá? Vamos dar uma pausa sobre o medo. Continuamos na unidade 5, que fala sobre o medo. Vamos dar uma pequena pausa, porque hoje nós vamos falar sobre ortografia, tá? O que é ortografia? É a escrita correta das palavras. E hoje, especialmente, vamos falar das palavras com som nasais, que são as letras M, N e tio, tá? E o que vem a ser som nasais, tá? Som nasal é aquele que sai uma parte pelo nariz. E é só você colocar a mão que você vai sentir o som. Por exemplo, põe a mão no nariz. Bomba, manto, tampa, sombra. Colocaram a mão no nariz, vocês sentem a vibração do nariz. Então, todos os sons nasais, vocês sentem a vibração pelo nariz. Você sabe que é pelo nariz, então você não vai errar mais, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos lá na página 14. Na página 14 fala sobre coleções fabulosas. Essas coleções foram escritas pela Eva Funari, da editora Moderna. São uma coleção de livros que ela escreveu. Alguém já viu? Quem não viu, é bom procurar, é muito interessante, tá? Então, são 7 coleções: coleção de nuvens, coleção de espirros, coleção de sombras, coleção de gritos, coleção de arrepios, coleção de trovões, coleção de cócegas, tá? Então, são algumas coleções que ela escreveu. Agora, vocês vão ler comigo em voz alta as palavras abaixo. Eu vou colocar na tela para vocês lerem também. E vocês observam, coloquem a mão no nariz, que vocês vão ver a vibração pelo nariz, tá legal? Vamos lá. Leia em voz alta os pares de palavras abaixo. Tampa, tapa. Bomba, boba. Sombra, sobra. Manto, mato. Então, Vocês viram a diferença? Quando você coloca a mão no nariz, você sente a vibração do ar saindo pelo nariz, tá? Ó, tampa, tapa, tá vendo? Aí você sabe distinguir qual que é a letra, qual é a palavra que tem o som nasal e a que não tem. Por exemplo, olha o fantasminha falando. Durante a leitura em voz alta, observe que, ao pronunciar as letras em destaque M e N, o som sai um pouquinho pela boca e um pouquinho pelo nariz. Esse som é chamado som nasal. Agora vou ler para vocês uma piadinha que tem aí no livro. Vamos acompanhar. Minha mãe ouviu um barulhão de noite. Quando ela olhou, tinha um homem debaixo da cama. Era um ladrão? Que nada, era meu pai. Ele também tinha ouvido o barulho. Agora vocês vão ler comigo as palavras destacadas no texto. As que pode observar que as palavras destacadas são as que têm o tio. E essas palavras, elas têm som nasal. E todas que você pronunciar, elas saem pelo nariz e pela boca. Vamos repetir? Então vamos comigo. Mãe, põe a mão no nariz para você sentir a vibração. Mãe, barulhão, ladrão. Não sai? Você sente o nariz vibrar, não é? Porque elas saem pelo nariz e pela boca, tá? Então, vamos. Na 3, vocês deixam essa página para a gente fazer ao vivo, tá? Eu só tô explicando. Quem quiser, não tem problema, pode fazer antes. Quem quiser esperar pro no ao vivo, vamos fazer ao vivo as páginas 15, 16 e 17, tá bom? Então, vamos continuar. 3. Que ventania. Leia em voz alta as palavras apresentadas a seguir. Pinte a letra ou sinal que marca o som nasal em cada uma delas. Então, eu vou colocar as palavrinhas na tela
e vocês vão ler comigo, tá? Então, vamos lá. Sombra, bando, quente, completo, silêncio, capim, diversões, atum, genro, confortável, som, ladrão, personagem, vilões, convite, bambu, nuvem, tempestade, lâmpada, trovão, porão, impossível, empregado e símbolo. Agora, depois que lemos todas essas palavras, vocês vão ter que organizar aqui no quadrinho ao lado da página 16, tá? Então, isso que nós vamos fazer. Som nasal marcado por M, todas as palavras que têm M. Som nasal marcado por N e som nasal marcado por til. Então, vocês vão observar quais são as palavras que têm M e quais são as palavras que têm o N e quais as palavras que têm o til. Então, vamos lá? Olha, som nasal marcado por M. Quais palavras que achamos? Vamos lá. Sombra, tempestade, empregado, som, capim. Que mais? Quais palavras mais? Vamos procurando, vamos lá. Vamos olhando. Quem quiser ir olhando aí e anotando, olha. Quem quiser fazer na aula ao vivo, não tem problema. Capim, eu já falei capim. Atum, vamos lá, tô procurando aqui também, hein? Completo, bambu, personagem, impossível, certo? Tô fazendo devagar, tô falando devagar, que eu sei que tem aluno que gosta de fazer comigo junto no vídeo, que eles falaram na aula ao vivo, tá? Impossível, impossível, lâmpada, tá certo? Vamos procurar mais uma, onde tem nuvem. Tem mais uma. Símbolo. Então, essas são as palavras que têm M, tá? Agora, vamos olhar as palavras que têm N. Som nasal marcado por N. Convite, bando, quente, silêncio, genro e confortável. Não se preocupem que a correção eu vou colocar lá, tá? Som nasal marcado por til. Vamos procurar? Vilões, trovão, diversões, porão e ladrão. Então, essas são as palavras com M, com N e com til, tá? Agora, quem não terminou não tem problema, a gente faz na sala, tá? Agora, no A, vamos agora fazer um novo agrupamento com as palavras que têm um som nasal marcado por M e preenche o quadro abaixo. Palavras com M
no meio. E palavras que terminam com M. Agora, vamos fazer um agrupamento das palavras, tá? Nós vamos pegar todas as palavras que tem M no meio e M no final. Então, um quadradinho com M no meio e outro M no final. Vocês perceberam que as palavras que tem M no meio, todas dão a mão para o P ou para o B? Repararam? Então, tem essa regrinha básica que nós falamos muito no segundo ano, vamos repetir agora no terceiro ano. Todas as palavras, quando você for preencher alguma coisa, você ficar com dúvida, você lembra. Nunca esqueça dessa dica. O M, ele só vai dar a mão para duas consoantes, que é o P e o B, somente para elas, sempre. E todas as outras consoantes dão a mão para o N, tá? Aí vocês pensam assim: a mamãe só dá a mão para o bebê e para o papai, nunca para as outras consoantes, só para a mamãe e para o papai. Então fica fácil. Na hora que vocês forem ver um texto e você vê que tá escrito, tem um N ali no meio, dando a mão para o P, você já vai bater o olho e vai falar: tá errado. Tá esquisita essa palavra, tá estranha. Então é porque tá errado. Porque tem que ser o N, tá? Aí vocês não vão errar. Então vamos lá. Vamos repetir comigo? Prestem atenção. Observem. Palavras que tem M no meio, ó. Sombra, tempestade, empregado, completo, bambu, impossível, lâmpada, símbolo. Vocês observaram que todas essas palavras, todos esses M, eles estão dando a mão para o P ou para o B? Não tem nenhuma outra consoante aí no meio? Observaram isso? Então, muito simples, né? Vocês não vão errar mais isso, tá? Agora, no fim, palavras que terminam com M. Som, capim, atum, personagem e nuvem, tá? Essas são as palavras terminadas em M. Agora, vamos lá para a página 17. Ó, na página 17, vocês vão fazer o seguinte. Pinte em todas as palavras com M no meio a letra que vem logo depois do M. Que letras são essas? Ah, acabei falando. Quais são as letras que vêm logo depois do M? Quais são, hein? Exatamente, o P e o B. Você vai voltar lá no texto e você vai pintar todas as palavrinhas que vêm depois do M, tá? Aí vocês vão ver, ó. Vocês vão pintar a sombra, tempestade, sempre uma palavrinha depois, tá? Então, tudo bem. E depois do N, que letras podem aparecer mesmo? Façam primeiro o levantamento, observando as palavras do grupo som nasal marcado por N. Depois, descubra outras possibilidades, formando palavras e organizando corretamente as sílabas da mesma cor. Então, esse exercício também ele é muito fácil. Vocês vão pegar sílabas de mesma cor, amarelo. O que vai estar escrito no amarelo? Ó? Engordar. Engordar. E vocês vão escrever aqui ao lado, tá? Na laranja, conquistar. Vai anotar ali do lado. E de baixo, e nas letras azuis, qual que é? O que tá escrito? Enlatado. E no verde? Eu não vou falar mais, senão eu vou dar resposta, né? A resposta vai depois, tá bom? Vocês vão anotando do verde, no marronzinho, no roxo e no rosa, tá? Aí vocês vão escrever, é fácil, né? Tá? Vocês vão observar. A gente já fez um exercício parecido. Volte ao quadro e observe apenas as palavras com som nasal marcado por tio. Sobre quais letras esse sinal gráfico pode ser colocado? Quais letras? Volta lá nessas palavras acima e você vai ver
qual palavra que o tio é colocado. Volta lá naquele grupo de palavras que a gente fez, tá? Quais são as palavras que usam um tio? Só. Vocês vão colocar aqui, tá? C. Releia as palavras que fazem parte do grupo, palavras que terminam com M. Será que existe palavras que terminam por N? Discuta, vamos discutir sobre isso. Tem algumas palavras terminadas em N? Quais são? Tem algumas palavras sim. Por exemplo, hífen, elétron e plâncton, tá? São essas palavras terminadas em N. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para a página 18. O digitador estava distraído quando escreveu o texto a seguir. Descubra os 8 erros que ele cometeu e no quadrinho faça a correção adequada. Eu vou ler com vocês agora, tá? Nós vamos ler juntos. Vocês vão observar aquilo que eu falei. Você vai bater o olho e você vai saber onde está o erro. Você vai descobrir na aula ao vivo, a gente vai conversar, tá? Então, vamos lá, ler o texto. Vamos começar a ler? Vamos lá, vou posicionar aqui direitinho. Vamos lá. Todo mundo sabe, quem ama o feio, bonito lhe parece. E se por acaso uma criança ficar amiga de um ser imenso, esquisito, raro e fora do normal, terá problemas? Porque dirão que ela é amiga de um monstro. Acontece que, desde o início dos tempos, as crianças sempre gostam das criaturas diferentes, dos seres exóticos que trazem à sua vida o sabor da aventura. Quem se aventura viaja, sai de sua rotina, tem coragem de atirar-se numa situação nova e desconhecida. Dá mais valor à curiosidade do que à tranquilidade. Esse é um texto de Heloísa Prieto, Monstros e Mundos Misteriosos, de Companhia das Letrinhas. Viram? Gostaram? Entenderam? Então, esse texto, vocês vão grifar as palavras que estão escritas errada. Um erro de digitação, tá? Mas foi proposital, para vocês olharem mesmo e descobrirem o erro. Aí, vocês vão colocar nesse quadrinho abaixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras erradas no texto. Vocês vão colocar aqui, tá bom? Então, esta é a parte de ortografia de hoje. Agora, nós vamos para a parte de redação, que é a produção de texto, que é muito legal, tá? Olha, rotação por estações. Todos nós sentimos algum medo. Na página 19, tá, crianças? Todos nós sentimos algum medo. Mas a boa notícia é que para cada medo podemos criar um antídoto. Isto é, uma maneira eficiente de enfrentá-lo e superá-lo. Vamos escrever sobre isso e começar a mandar o medo para bem longe. Participe da atividade que será proposta aqui no livro. Destaque as folhas do encarte que se encontram no final deste caderno e escolha a sua primeira estação. E vamos lá. Medo de médico? Medo de escuro? Medo? Seu próprio medo? Como será isso? Então, vou mostrar para vocês. Estou indo lá no finalzinho da apostila, depois da última lição de casa. Estão procurando aí? Eu estou procurando aqui para mostrar para vocês. Depois da última lição de casa, ali no computador eu não vou achar, vou mostrar aqui. Tem uns quadradinhos, eu vou colocar aí para vocês, tá? Tem um quadradinho, ó. Primeiro quadradinho. Há quem diga, são uns envelopes, uns papeizinhos, eu vou mostrar, vou colocar o desenho aí para vocês. Há quem diga que não gosta de ir ao médico, pois aquele avental branco parece um pesadelo. Como superar esse medo? Então, o que você
Aí tem crianças, tem adultos também, que têm medo de avental branco. Eles olham o avental branco e já ficam tremendo. Tem pessoas que ficam até com a pressão alta só de ver esse avental branco. E o que vocês vão fazer, né? Essa redação é bem legal, essa produção de texto. Ela é curta, mas é interessante. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que colocar um antídoto. A gente não aprendeu sobre antídoto na aula passada? Pois bem, vocês vão inventar um antídoto para quem tem esse medo. Vocês vão colocar aqui nessas linhas. Vocês vão escrever, tudo bem? Aí embaixo tem outra. O escuro, a noite, a falta de luz podem mesmo causar arrepios. Para você, qual a melhor maneira de vencer o medo? Registre suas ideias por meio de uma ilustração bem criativa. Então, aqui você vai fazer um desenho, uma ilustração bem criativa. O que você faria para espantar, para mandar o medo para bem longe daqui? O que você faria? Que desenho é esse que você faria? Tá? É isso que você vai ter que fazer. Agora, tem esse outro, tem uns emojis aqui, não tem, ó? O medo que eu tenho, aí vocês vão colocar o medo que você tem, ó. Tem um bonequinho assustadinho. O medo que eu tenho é... Qual é o seu medo? Você vai anotar aqui o seu medo, tá? Anotou o seu medo, pode até fazer um desenho se quiser. Aí embaixo, meu antídoto para superar esse medo é... Qual o seu antídoto para superar este medo? Você vai fazer aí. Tudo bem? Gostou da aula de hoje? Então é isso, tá? Um grande beijo e até a aula ao vivo. Tchau!